Olha aqui, galera. Vamos ler um pouquinho a teoria antes da gente finalizar? Ó. No Price Action, o gráfico nada mais é do que um espelho emoções dos participantes do mercado, tá? Então, cada vela mostra que os compradores e vendedores estão sentindo naquele momento. O que eu tô falando, galera? Vocês sabem que o mercado financeiro, tá? Ele trabalha baseado em sentimentos, né? Então, ou seja, o Forex, vamos pegar um exemplo. A maioria dos traders que operam Forex são pessoas reais. Banco, instituições, coisas grandes. Por trás de tudo, sempre é uma pessoa tomando decisão, ok? Então, por isso que a gente fala que o mercado financeiro ele trabalha baseado com sentimentos, porque são seres humanos, não são robôs que operam, tá? Então, eu vou só dar uma passada aqui para vocês entenderem, ó. Os principais sentimentos que o mercado transmite, tá? Primeiro, o mercado ele transmite o sentimento de confiança. É aquelas pessoas que sentem confiança. Ó, eu tenho confiança que esse preço vai buscar aquela máxima. Então ele vai lá, faz a operação dele confiante na operação, tá? Então isso faz o que? O preço subir. Então aqui fala confiança, otimismo. Quando os compradores acreditam que o preço vai subir, eles compram com segurança. Aí ele fala aqui, ó, o que acontece no gráfico? Aí geralmente aparece velas altas, grandes, poucos pavios superiores, correções pequenas e rompimento forte. Na psicologia, o que isso significa? O preço ainda está barato. Vou comprar antes que ele suba mais, tá? Então essa seria uma tradução curta e breve da psicologia dos candles. Exemplo, o preço rompe uma resistência e continua subindo sem dificuldade. Isso mostra que a maioria acredita na continuação de alta, tá, galera? Então, como vocês sabem, o mercado aberto, quem faz a movimentação são os próprios players, correto? Os próprios traders, pessoas reais. Então, quando tem muito volume de pessoa comprando ao mesmo tempo, faz que o preço suba. A pressão vai jogar o preço para cima, é onde o gráfico se movimenta, tá? Então, beleza. 2, tá? Sentimento 2, medo. O medo aparece quando quem comprou começa a pensar que pode perder dinheiro, tá? O que acontece no gráfico? Que geralmente aparece no gráfico as velas para você identificar que o mercado está transmitindo um sentimento de medo. Velas menores, que são doji, né, pequenas, muitos pavio, correção mais profunda e diminuição de mômito, que seria diminuição de pressão de venda. Na psicologia diz o seguinte: e se o mercado voltar? Melhor garantir meu lucro agora. Sabe aquela pessoa que ela entra na operação, ela entra meio que atrasado na operação. Vamos falar aí no Forex, tá, galera? É aquela pessoa que entra atrasado na operação, aí ele pensa dessa maneira aqui, ó. Depois do preço ter subido tanto, ele pensa dessa maneira: vixe, será que... e se o mercado voltar, hein? Melhor garantir meu lucro agora. Aí ele vai lá, encerra a operação dele, pega o lucro dele e boa, já era, ele sai do trader, tá? Então isso aí é um sentimento de pessoa com medo, tá? Então aí fala aqui, ó, esse medo faz muitos compradores e compradores venderem suas posições, reduzindo a força da tendência. Esse é o sentimento de medo no mercado, ok? Isso, galera, é uma coisa que vocês têm que entender, porque quando vocês começarem a ficar muito bom no mercado financeiro, vocês não vão olhar mais. Quando vocês começarem a se comunicar com o gráfico, conversar com o gráfico, vocês não vão olhar mais uma vela verde e vermelha subindo para cima e para baixo, tá?
Então, quando vocês passam a conversar com o cenário, com o gráfico, e entender o que ele está dizendo para vocês, vocês têm que meio que ser um psicólogo, tá? Por isso que existe a psicologia dos candle. Psicologia dos candle é você simplesmente saber entender o sentimento daquela vela, o que ela está te dizendo, qual o sentimento que ela está tendo, o que ela pretende fazer, certo? É como se fosse um psicólogo na vida real. Vai lá uma pessoa, aí a pessoa fala, ó, tô passando por isso, tal. Aí o psicólogo vai analisar você e vai falar, ó, você tá tendo isso, tá? Então ele vai poder te dar uma direção. E a psicologia do Kendo é a mesma coisa, tá? É quando você aprende a conversar com as velas, se comunicar com as velas. Então, 3, tá? Ó, ponto 3 para vocês entenderem, galera. Ganância, tá? Sentimento de ganância. A ganância, tá? O mercado financeiro, ele sente ganância, tá? Qual que é o momento de ganância que você percebe? A ganância faz as pessoas entrarem atrasadas, com medo de perder a oportunidade. Sabe aquela pessoa que tá operando, aí ele fala assim, caramba, é justamente aquela pessoa que não tem paciência, tá? Aquela pessoa que não tem paciência geralmente são as gananciosas. É aquela pessoa que fala assim, ah, essa aqui, nossa, esse movimento aqui não tá dos melhores, mas tá dentro do operacional. Aí ele pensa demais. Aí na hora que tá quase terminando a operação, ele fala, não, acho que eu vou entrar agora para aproveitar esse movimento. Aí é onde que entra a parte de ganância. Aí fala aqui, ó, a ganância faz as pessoas entrarem atrasadas com medo de perder a oportunidade. E quando você vê isso no gráfico, qual que é o comportamento das velas no gráfico? Você vê velas muito grandes, que são aquelas velas expressivas que eu falo para vocês. Movimento acelerado, poucas correções e mercado esticado. Então, quando vocês veem essas velas, esse cenário assim no gráfico, geralmente são sentimentos de ganância que está acontecendo naquele momento, ok? Na psicologia, o que ele fala? Aqui diz o seguinte, ó. Na psicologia a pessoa pensa assim, ó. Nossa, está subindo muito. Se eu não entrar agora eu vou perder dinheiro. É aquela pessoa que fala, nossa, é agora. Se eu não entrar agora eu vou perder a oportunidade. É onde que ele, né, acaba indo pela ganância, pela emoção. E é justamente nesse momento que muitos iniciantes entram no mercado. Então, por isso que tem nego que quando vai comprar criptomoeda, o cara fala, ah, mas eu compro criptomoeda, mas eu perco. Perde porque é burro. É justamente isso aqui, ó. O cara vai lá, vê lá, o Bitcoin tá subindo. Nossa, o Bitcoin tá subindo. Aí o cara fala, ah, eu vou comprar Bitcoin também, vou aproveitar que ele tá subindo, vou comprar também. Se eu não comprar agora, já era. É justamente nesse momento que ele vai entrar na ganância e vai perder o dinheiro, certo? E aqui fala, é justamente nesse momento que muitos iniciantes entram no mercado. Os profissionais, muitas vezes, começam a realizar lucro enquanto os iniciantes estão comprando. E olha só, hein? Isso é fato, tá? Trader profissional muitas vezes começa a realizar lucro enquanto os iniciantes estão comprando. Isso é verídico, tá? 4, galera. Sentimento 4. Pânico, tá? O mercado ele sente um momento de pânico. O pânico acontece quando muitos participantes querem sair ao mesmo tempo. O que acontece no gráfico? Velas enormes, quedas rápidas e forte aumento na volatilidade, tá? Psicologia, o que significa? É aquela pessoa que fala assim, ó, que pensa desse jeito. Preciso sair agora, antes que eu perca mais ainda. Sabe aquela pessoa que compra o criptomoeda
ele vai lá ver o Bitcoin subindo, aí ele compra lá R$1.000 de Bitcoin, aí de repente o Bitcoin começa a cair. É onde ele faz o quê? Ele entra na ganância. Lembra que eu acabei de falar agora? Sentimento 3? Sentimento 3, ó, ganância. O cara vê o Bitcoin subindo, vê geral fazendo dinheiro com a subida do Bitcoin. E aí ele fala, nossa, eu tô vendo ali um monte de gente comprando o Bitcoin, eu vou comprar também. Aí ele vai lá, pega 1.000 conto e começa a comprar em Bitcoin. Pela ganância, por quê? Porque ele vê o gráfico subindo. Aí da ganância é onde que gera o pânico. É onde que gera o pânico. Por quê? Porque tudo que sobe demais tem que descer. Certo? Então, o cara que comprou os R$1.000 ali de Bitcoin, o preço começa a descer para fazer uma correção de preço, talvez. Aí ele começa a perder dinheiro. Ele já começa a ficar desesperado. Porra, comprei R$1.000 de Bitcoin, já tô perdendo dinheiro. É onde ele já vai ficar em pânico. Aí que ele vai falar o seguinte: vixe, fudeu. Preciso sair antes que eu perca mais dinheiro. É onde ele vai fechar a ordem dele, vai recolher o dinheiro que sobrou dele e vai ter o prejuízo de ter perdido no mercado, tá? Então aqui fala, ó, o mesmo pode acontecer em uma alta explosiva, quando vendedores fecham suas posições rapidamente, tá? Isso é fato, tá, galera? 5. Indecisão. Nem compradores e nem vendedores conseguem dominar. O que você enxerga no gráfico quando você vê o mercado indeciso? Muito doji, velas pequenas, muito pavio e mercado lateral. Pela psicologia, tá? Psicologia dos candles. O que fala? É aquela pessoa que pensa assim, não sei se compro ou vendo. Sabe? Aquela pessoa que fica indecisa, nossa, e agora, hein? Será que eu compro? Será que eu vendo? Então, esse tipo de comportamento normalmente acontece antes de um rompimento importante. Para quem gosta de operar rompimento, saiba disso. E quando o gráfico começa a ficar lateral, ele também está dando uma dica de sinal de rompimento. Quando é um rompimento importante, tá, galera? Por isso que eu falo, galera, quando vocês entendem sentimento, vocês entendem o que o gráfico está querendo dizer. 6. Esperança. O mercado sente um sentimento de esperança. Mesmo quando o mercado vai contra uma posição, muitas pessoas continuam esperando uma recuperação. O que acontece no gráfico quando você vê esse tipo de sentimento? São aqueles pequenos repiques, correções durante uma tendência forte e muitos seguram operações perdedoras. Pela psicologia do pensamento do trader, ele vai pensar assim, ó, sempre tem aquela pessoa que pensa assim, ó, vai voltar, só precisa esperar mais um pouco. Quem nunca pensou desse jeito, né? Então, em tendências fortes, essa esperança costuma fazer muitos traders aumentar sua perca. Como assim? Vou desenhar aqui para vocês entenderem, tá? Esse tipo de exemplo aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês entenderem. Igual aqui, ó. Tá vendo essa queda aqui, ó? O gráfico já tá fazendo pra gente, ó. Perfeito. Não vou precisar nem de desenhar. O gráfico já tá fazendo pra gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Os vendedores desceram com força. A gente sabe que a força predominante está nos vendedores, correto? Porque ele está mostrando muito mais força que os compradores. Aí, de repente, o preço começa a querer subir. E começa a querer subir. É onde que entra a esperança. Aqui fala, ó, esperança. Mesmo quando o mercado vai contra uma posição. Ou seja, se o mercado está numa queda,
muito brusca e muito forte, e de repente o mercado começa a querer subir contra essa força predominante, é onde que entra o sentimento da esperança. É aquela pessoa que fala assim, nossa, vai voltar lá naquela região, só precisa esperar mais um pouco. Ele tem esperança que o preço vá subir lá naquela região para diminuir a perca dele, tá, galera? Isso é baseado no mercado de Forex, B3, criptomoeda, tá? Essa explicação aqui é baseada em mercado aberto, ok? Então aqui, ó, em tendência fortes, essa esperança costuma fazer muitos traders aumentar suas perdas, certo? É justamente isso, galera. 7. Alívio. Isso aqui, galera, vocês nunca mais vão esquecer, hein? E pode ter certeza que em maioria das mentorias vocês nunca vão ouvir isso. Sentimento 7. Alívio. Depois de uma queda forte, o mercado pode fazer uma recuperação temporária. O que isso mostra no gráfico? Repiques, retrações e velas de recuperação. Na psicologia diz o seguinte, aquela pessoa que pensa assim, finalmente o preço parou de cair. É igual aqui, ó, o preço caiu tanto, que aí ele fala aqui, ó, finalmente o preço parou de cair, né? A gente acha que o preço nunca vai parar de cair. Então aqui fala, isso não significa necessariamente que a tendência mudou. Muitas vezes é apenas um respiro antes da continuação. Olha aqui, ó. Ou seja, essas velas verdes aqui que vocês estão vendo, ó, às vezes não é nenhuma reversão, é apenas um respiro para o mercado continuar descendo. Tá vendo? Aí, ó. É prática, o mercado tá dizendo isso aqui pra gente, ó. Se a gente começar a levantar os fatos, vai ver que realmente é um respiro do mercado. Por quê? Porque nessa região verde aqui, ó, tem uma linha de suporte que foi rompida. Então, ou seja, ó, o preço rompeu essa linha de suporte, tá voltando lá para fazer o teste e fazer um pullback. Tá vendo? Ó? Poder fazer um pullback. Olha aí. Então, essa alta, essas velinhas verdes aqui, simplesmente tá dizendo pra gente que ele tá descansando e possivelmente ele tem a intenção de querer continuar descendo. Matamos a charada aqui, galera. Por acaso, olha só, hein? Por acaso a gente estudando aqui já identificamos já um sentimento que está acontecendo no mercado real de acordo com a teoria aqui, hein? Número 7, alívio, sentimento de alívio, tá? Então aqui, olha só, hein, pra vocês verem. Beleza. 8. Sentimento euforia. A euforia é uma forma extrema de confiança. Todo mundo acredita que o preço só pode continuar na mesma direção. O que acontece no gráfico quando vocês veem esse sentimento de euforia? Sequências de velas enormes, olha só. Beleza? Quase nenhuma correção. Olha aqui. Desceu tudo aqui, ó. Não teve quase nenhuma correção. Só teve uma vela verde no meio do caminho, ó. Uma correção. Tá vendo? Movimentos muito acelerados. Na psicologia, é aquela pessoa que pensa assim: esse ativo nunca mais vai cair. Aqui ele tá dando exemplo na alta, tá, galera? Então ele fala aqui, ó. Ó. Então é como se fosse aquela queda, aquele movimento de várias velas verdes, tá falando, ó.
Quando vem várias velas verdes, ele fala, ó, esse ativo nunca mais vai cair, ou seja, de tanto ele tá subindo, parece que ele nunca mais vai voltar a cair. É a mesma coisa aqui, ó. O preço desceu tanto, que a gente poderia falar, nossa, esse preço aí nunca mais vai subir. Então, esse sentimento costuma aparecer perto do final de movimentos muito forte. Pronto, galera, isso aqui tudo, ó, se vocês estudarem isso aqui, vocês operam um Forex, vocês operam criptomoeda, vocês operam B3, dólar, Bovespa, ouro, opera de tudo, galera. Criptomoeda, gente, só tem gente que perde dinheiro no mercado de criptomoeda porque não entende disso. São coisas, galera, que teórico, né? É o básico. Ó, aqui fala, galera, ó, como identificar sentimentos olhando apenas para as velas. Confiança. Você vai ver uma vela grande, com rompimentos fortes e pouca correção. Medo. São aquelas velas menores, muito pavio e perda de força. Ganância. Movimentos acelerados e velas muito grandes. Pânico. Aquelas velas de queda ou altas explosivas e muita volatilidade. Indecisão. Bastante doji, pavios longos e consolidação. Esperança, pequenos repique contra a tendência principal. E alívio, recuperação temporária após um movimento forte. É isso, galera, ó. Quando vocês... Isso aqui vocês... Pega o ChatGPT, galera. Pega o ChatGPT, vai lá, pesquisa... Aprender, estudar o mercado, para vocês ficarem no mercado, galera, hoje tá muito fácil, não tem desculpa, hoje você tem a inteligência artificial que te dá tudo mastigado. Olha isso aqui, galera, quem vai te falar isso aqui, que mentoria, que trader, o trader pode ter 10 anos de mercado, ele nunca vai te falar isso aqui, galera, detalhado desse jeito, não, nunca, entendeu? Então, hoje tá tão fácil, é uma era tão fácil vocês buscar conhecimento que é uma mão na roda. Hoje tá uma mão na roda que, porra, só não aprende quem não quer, galera. Vamos finalizar aqui então, ó. A maior lição do Price Action. Um trader experiente não olha apenas para a vela. Igual eu falei para vocês, galera. Vai chegar um momento que vocês vai ficar tão bom que vocês não vai ficar olhando, vocês não vai mais ver uma vela verde e vermelha subindo e descendo. Tá? Então, aqui ele tá frisando bastante nessa palavra que eu falei. Aí fala aqui, ó, a maior lição do Price Action. Um trader experiente não olha apenas para as velas. Ele pergunta, quem está no controle agora? Os compradores estão confiantes ou com medo? Os vendedores estão fortes ou apenas realizando lucro? O mercado está acelerando ou perdendo força? O movimento é saudável ou exagerado? Tá? Então, por isso, galera, que eu, principalmente meus alunos, eu falo para vocês, galera, a curiosidade, pergunta, dúvida. Ô, professor, como assim? Não entendi isso. O que você pode me falar isso? Ó, não entendi essa questão. Pergunta, tá vendo? Pergunta que gera o conhecimento. Então, um trader experiente, eles não só olham, eles perguntam. É onde eu sempre bato na tecla pra vocês. Ó, galera, você tem que aproveitar. Vergonha não leva ninguém, não traz dinheiro. Então vocês têm que perguntar, se interagir, tá, galera? Porque isso tudo influencia, isso tudo tá ligado uma coisa na outra, tá? Então, quando você começa a responder essas perguntas, observando apenas o comportamento das velas, pavio, correções e rompimentos, você deixa de decorar padrões e passa a ler psicologia do mercado. É justamente essa literatura dos sentimentos que torna o Price Action uma ferramenta tão poderosa. É por isso que eu amo o Price Action, é por isso que eu faço grana com o Price Action, galera. É uma das ferramentas, é um dos operacionais mais poderosos que existe, antigo, no mercado.
que é psicologia do mercado? A psicologia do mercado é o estudo do comportamento e das emoções participantes, compradores e vendedores, refletidos no gráfico. Em outras palavras, ela explica por que o preço sobe, desce ou fica parado. Resumo detalhado para os iniciantes. O mercado não se movimenta sozinho. Por trás de cada vela existem pessoas e instituições tomando decisões. Essas decisões são influenciadas por sentimento como confiança, medo, ganância, indecisão e pânico. Aí fala mais aqui embaixo, ó. Definições simples. A psicologia do mercado é a interpretação das emoções, expectativas e decisões dos compradores e vendedores através do movimento de preços. O objetivo, qual é? O principal objetivo no Price Action? Você não tenta adivinhar o futuro, você tenta responder 3 perguntas. Quem está no controle do mercado? Esse lado está ganhando ou perdendo força? Ou o comportamento atual indica continuação possível ou reversão? É isso, galera. Vocês têm que ter essas perguntas sempre. O Price Action é isso. Entenderam, galera? Hoje vocês teve uma aula de mentoria, hein? Porra, hoje vocês pegaram eu na paciência de jockey. Vocês tiveram uma aula de mentoria aí que vocês pagariam aí uns valorzinhos bons aí só pra ouvir essas coisas, hein? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do conhecimento de hoje. Muito obrigado, Carlos Daniel. Top, irmão. Muito obrigado pela presença hoje. É isso aí, ó. Galera, então, muito obrigado a todos. Tô indo nessa. De bom descanso para vocês. Quem for estudar, bom estudo. Quem for operar, tomem cuidado que o mercado está um pouco agitado, certo? Então, muito obrigado. Tô indo nessa. Bom descanso. Fui, rapaziada. Baby.